Se você chegou até aqui, certamente você já olhou esse anunciado, então nós já vamos para a solução. Meu nome é professor Pedro França e nesse canal tem matemática direto. E quero te convidar, inclusive, a acompanhar a descrição aqui desse vídeo, que aqui eu tenho o link para o meu livro de macetes, se você quiser aprender a fazer várias questões, especialmente do Enem, de cabeça, né, se fazer conta nenhuma, usando artifícios, né, usando vários macetes diferentes. Clica nesse botão aqui, adquira esse material que ele está com valor promocional. Bom, imaginando que você já leu a questão, nós já vamos para a resolução. Eu quero saber quantos parafusos que eu vou ter nessa cerca, ou melhor, o número de caixas de parafusos que eu preciso comprar para fazer 100 metros dessa cerca. O que a gente precisa entender primeiro? Essa cerca, ela vai continuando com o mesmo padrão de repetição. Então, o primeiro ponto, a gente precisa identificar qual que é esse padrão de repetição. Como assim um padrão de repetição? Vamos dar um exemplo. Se você observa essa sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e assim por diante. Você vê que essa sequência, ela tem um padrão de repetição, que é uma parte dela que está se repetindo toda hora. Nesse caso aqui, qual que é o meu padrão de repetição? Nesse caso aqui, o meu padrão de repetição é exatamente 1, 2, 3. Você observa que esse 1, 2, 3 aqui, ele está repetindo aqui, ele vai para sempre nessa pegada 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 é o nosso padrão de repetição. A hora que eu estou olhando para essa cerca, qual que é o padrão de repetição? Ou seja, qual que é a estrutura dessa cerca que vai ficar se repetindo por todo o tempo, por toda a extensão da cerca? Toma cuidado para você não achar que o padrão de repetição dela vai ser isso daqui, ó. Por exemplo, porque não é. Se o padrão de repetição fosse esse primeiro retângulo, você concorda comigo que a cerca, ela seria desse modelo aqui, ó. Ele teria esse primeiro retângulo partido aqui assim. Se esse aqui fosse o padrão de repetição, então aqui na sequência, você vai ter um outro padrão de repetição igual a ele, que seria uma coisa assim. Você observa que a cerca, ela não está se comportando dessa maneira. Então, nosso padrão de repetição não é esse. Qual que é esse padrão? Então, eu vou marcar para vocês aqui, se você quiser até pausar o vídeo para você tentar descobrir sozinho, é até legal. Tá? Mas já vou escrever aqui, já vou fazer o desenho de qual que é esse padrão. Vou marcar de azul. O padrão de repetição ele é formado por essas barras aqui, ó. Acho que o azul aqui ele não vai destacar, deixa eu só aumentar o tamanho dele que eu acho que vai ficar melhor. Então, seria isso daqui, ó. Pronto. Essa aqui, que eu marquei agora, é exatamente o padrão de repetição. Essa estrutura vai se repetir toda hora até o final da cerca. Agora, toma cuidado que aqui a gente tem que fazer uma observação, que é o seguinte. Por que que eu não fechei esse padrão de repetição? Por que que essa última barra ela não entrou? Por um motivo simples. Posto que o meu padrão de repetição é aquele que eu desenhei, deixa eu repeti-lo aqui. Pam, pam, pam. Eu desenhei assim. Pronto. Posto que esse aqui é o padrão de repetição, na hora que essa estrutura aparecer novamente, a hora que ela repetir ali do lado, você já vai ver que aquela barra que ficava aqui, ela aparece no próximo padrão. Tá certo? Então, na hora que eu colocar um outro padrão de repetição aqui do lado, deixa eu fazer de outra cor, você vai observar exatamente, estrutura exatamente igual. E essa barra da esquerda do segundo padrão, ele está tipo fechando aquela cerca ali da primeira parte. Aí, ó, de novo, nosso padrão de repetição. Você vê que está exatamente igual. Só que qual que é o problema desse padrão de repetição? O problema é que o último padrão dessa cerca, imagina que essa cerca ela vai continuar dessa forma. Você concorda que lá no último padrão, essa cerca vai ficar aberta? Não vai ter esse daqui, porque lá no último não vai ter um outro padrão de repetição na sequência para fechar a cerca. Então, seguindo esse padrão de repetição, ela ficaria aberta. Então, nós vamos ter que considerar, para resolver essa questão, lá no final do exercício, uma barra a mais, que ela vai ficar aqui, que ela não pertence a um padrão, tá? É uma barra solta que a gente vai colocar ali para fechar a nossa cerca. Tá certo? Então, entenda, o nosso padrão de repetição, ele é uma estrutura aberta. Só que na hora que você for colocando todos assim, o último padrão de repetição, ele vai ficar com a cerca furada, com a cerca aberta ali. Então, para a gente não deixar isso, a gente vai colocar exatamente essa última barra na vertical ali. Tá certo? Então, essa daí que é a nossa estrutura para fazer essa montagem dessa questão. Bom, beleza. Agora, por que eu estou falando de padrão de repetição?
Vamos ver o seguinte, a gente está fazendo uma cerca aqui de 11 metros, não é verdade? 11 não, desculpa, de 100 metros, não é isso? Essa cerca ela tem 100 metros. Quantos metros que tem esse padrão de repetição nosso aqui? Bom, se você for olhar bem, aqui eu tinha 2 metros, né? Pela simetria do problema, aqui também vai ser 2. Então, essa cerca nossa ela tem 4 metros. Essa cerca não, desculpa, esse padrão de repetição ele tem 4 metros, correto? Então, se minha cerca tem 100 metros, quantos padrões de repetição que eu vou ter? Até o final dessa cerca. Vai ser 100 metros, que é o tamanho dela, dividido por 4, que é o tamanho de cada padrão. Isso aqui indica que eu vou ter 25 padrões de repetição. Ou seja, esse padrão de repetição vai se repetir 25 vezes. Então, eu vou contar quantos parafusos que eu tenho. Ó, por algum motivo, minha câmera aqui me deixou com a cara destacada. Deixa eu tirar ela aqui, que vai ser mais fácil do que eu mexer com isso aqui agora. Pronto. Então, eu vou contar quantos parafusos que eu tenho em cada padrão de repetição e, no final, eu vou multiplicar por 25, porque são 25 padrões que eu vou ter. Então, vamos lá. Vamos contar no nosso padrão quantos parafusos que eu tenho. Bom, se você já leu o problema, você já entendeu a lógica, né? Vou marcar aqui na cor laranja. Vou marcar aqui, ó. Eu vou ter, então... Você pode pegar como exemplo essas estruturas aqui de baixo, ou então você pode contar... Você está vendo que cada barra dessa aqui, ele chega com 2 parafusos, né? Chega uma barra, 2 parafusos. Chega uma barra, 2 parafusos. Então, fica a seu critério. Você pode contar usando esses desenhos aqui de baixo, ou contar aqui na raça mesmo, tá? Então... Enfim, vamos usar os desenhos aqui de baixo, tá? Vamos usar os desenhos aqui de baixo, que acho que vai ser mais jogo. Nessa região aqui, quantos parafusos que a gente vai ter? Eu estou falando de uma figura desse tipo, né? Chegando 3 barras ali. Então, ali nós temos 6 parafusos. Legal. Aqui em cima, quantos parafusos que eu tenho? Eu estou falando de uma coisa desse tipo. Eu tenho, então, 4 parafusos. Aqui em cima, nesse nó, aqui eu estou falando de uma coisa desse tipo. Eu tenho 10 parafusos. Aqui, eu estou falando de uma estrutura desse tipo, né? Eu tenho ele 6 parafusos. Aqui, toma cuidado, tá? Essa daqui. Eu vou estar contando só 2 parafusos dessa barra e 2 parafusos dessa outra. Não vou contar esse restante aqui, não. Então, aqui eu vou ter 4 parafusos. E aqui em cima a mesma coisa. Eu estou contando só os 2 parafusos só dessa barra que está vindo aqui. Então, eu tenho 2 parafusos aqui. Então, no meu padrão de repetição, quantos parafusos que eu vou ter? 6 com 4 dá 10, 20, 26, 32. Então, cada padrão eu tenho 32 parafusos. Então, vamos contar agora qual que é o total de parafusos que a gente tem? Eu tenho 32 parafusos em cada padrão. Eu tenho 25 padrões de repetição ao todo. Então, vezes 25. E aí, agora eu vou adicionar os parafusos da última barra aqui. Lembra que a última barra ela foi colocada ali para padrão. Então, eu vou colocar mais 2 parafusos aqui para cima dessa barra e mais 2 parafusos aqui embaixo dessa barra. Então, isso daqui vão dar mais 4 parafusos. Quanto que vai dar essa conta aqui? Isso aqui vai dar 32 vezes 25. Deixa eu te dar uma dica para fazer essas contas envolvendo 25. Você pode pensar que 25 é a mesma coisa que 100 dividido por 4. Acho que facilita um pouco para você fazer essa conta. Você vai ter, então, 32 dividido por 4, fica 8. 8 vezes 100 dá 800, com mais 4 dão 804 parafusos ao todo. Tendo 804 parafusos, cada caixinha vem com 60 parafusos, então para saber quantas caixinhas, eu vou fazer 804 dividido por 60. Vamos fazer essa conta aí na raça, 80 por 60 vai dar 1. 1 vezes 60 dá 60 mesmo, sobram 20. Desce aqui o 4. 204 dividido por 60 vai dar 6, 12, 18. Vamos pôr 3. 3 vezes 60 dá 180. Vão sobrar 24. Vírgula 0. Vai dar 4, né? 4 vezes 60 dá 240 mesmo. E zerou. O que acontece? Esse resultado está falando para a gente que são 13,4 caixas que a gente vai precisar comprar. Só que número de caixas, você concorda comigo que é um número inteiro? Não tem como você comprar 13,4 caixas. Ou você compra 13 ou você compra 14.
Aí você fala assim, vou arredondar para 13, que é o que está mais perto. Não é assim que funciona, tá? Você tem que entender que 13 não serve, 13 não resolve o problema. Tá? Não resolve, porque 13 deu 13,4, significa que 13 caixas não resolve. Se 13 não resolve, obrigatoriamente ele vai precisar de comprar 14 caixas de parafuso. Tá certo? Então a resposta vai ser letra D de dado. Valeu, obrigado e até mais.